café florescer. Pegue a sua xícara de café, porque hoje eu quero compartilhar algo com você. Quando você perde a direção de si mesmo. Existe algo que acontece silenciosamente na nossa vida. Ninguém se afasta da direção de uma só vez. Os dias continuam passando, a rotina continua acontecendo, os compromissos chegando. Mas aos poucos, aquilo que antes era prioridade vai sendo deixado para depois. A voz de Deus fica mais distante, a correria ocupa mais espaço e quando percebemos, já não temos a mesma clareza de antes. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. O povo de Deus não havia perdido apenas um livro, havia perdido a referência, o livro da lei que continha as instruções do Senhor para a nação, ficou esquecido durante anos. E quando ele finalmente foi encontrado e lido diante do rei Josias, houve um choque. Aquele povo percebeu o quanto havia se afastado da direção de Deus. Diante daquela descoberta, surge uma pergunta urgente: o que Deus tinha a dizer sobre tudo aquilo? E é aqui que Hulda entra na história. Entre sacerdotes, profetas, líderes, foi ela quem procuraram. Quanto mais eu leio sobre Hulda, mais isso me chama a atenção. Ninguém procura uma pessoa em um momento tão decisivo por acaso. Hulda havia construído algo que não se conquista da noite para o dia. Ela era uma mulher digna de confiança, conhecida por sua fidelidade, uma mulher que conhecia a palavra, uma mulher cuja vida confirmava aquilo que dizia. Enquanto muitos se afastaram da direção de Deus, Hulda permaneceu conectada à fonte. Enquanto outros viviam confusão, ela preservou o discernimento. Enquanto muitos já não sabiam para onde olhar, ela se tornou referência. Por isso, sua palavra teve peso, orientação e crédito. Hulda não transmitiu suas próprias opiniões, não falou aquilo que agradaria a pessoas, não suavizou mensagem para torná-la mais confortável. Ela foi fiel em transmitir aquilo que Deus estava dizendo. E talvez seja exatamente aqui que essa história encontra muitas mulheres. Mulheres vivem cercadas de opiniões, conselhos e vozes. Todo mundo tem algo a dizer sobre a nossa vida, nossos relacionamentos, sonhos e nossas decisões. Mas existe uma diferença enorme entre ouvir muitas vozes e ter direção. Hulda nos lembra que direção nasce de intimidade com Deus. Foi essa intimidade que fez dela uma mulher respeitada, uma mulher confiável. A mulher que foi procurada quando uma nação inteira precisava de respostas. Mulher, quando sua raiz é tratada, você floresce. E hoje eu quero te fazer um convite. Separe alguns minutos para abrir a palavra de Deus. Leia devagar, sem pressa de terminar, sem procurar uma resposta imediata. Apenas permita que Deus te fale no profundo do seu coração. Porque muitas vezes a direção que procuramos não está em uma nova estratégia, mas em voltar a ouvir a voz que ficou esquecida no meio do caminho.